Bom dia a todos, como é que estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da La Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Éter, capítulos 11 e 12 no livro de Mórmon. Antes de continuar, gostaria de aconselhar cada um a que desse uma pausa no vídeo e fizesse uma oração para iniciar o seu dia e lesse Éter capítulos 11 e 12 no livro de Mórmon. E dessa forma, com a oração, com a leitura, ter melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. O capítulo 11, então, tanto o capítulo 11 quanto o 12 era Moroni que estava escrevendo, né? Ele fez um resumo da história, tá? Do povo. Aqui nesse livro de Éter, um resumo da história do povo que veio com Jared e seu irmão, tá? Se estabeleceu no continente americano. E como nós vimos nos capítulos anteriores, tinham-se estabelecido as combinações secretas, né? Então, tinha os sucessores de cada rei, né? Às vezes eram bons, né? Eram retos, justos, e às vezes eram iníquos, né? Mas com certeza todos tinham o poder de fazer o que queriam, né? Com o povo, tinham esse poder, tá? E aqui, então, Moroni está relatando aqui, tá? No início do capítulo 11, está no reinado de Com, tá? E eles estavam vivendo em cativeiro, né? O povo do convênio, tá? Daí ele fala o seguinte, e apareceram também muitos profetas nos dias de Com e profetizaram a destruição daquele grande povo, caso não se arrependesse e não se voltassem para o Senhor e não renunciassem a seus assassinatos e iniquidades. E aconteceu que os profetas foram rejeitados pelo povo e fugiram para junto de Com em busca de proteção, porque o povo procurava destruí-los. E eles profetizaram muitas coisas a Com, e ele foi abençoado por todo o resto de seus dias. Aí no versículo 7 e 8, e não deram ouvidos à voz do Senhor por causa de suas combinações iníquas, portanto começou a haver guerras e contendas em toda a terra, e também muita fome e pestilências, de modo que houve uma grande destruição como nunca antes fora vista na face da terra. Tudo isto aconteceu nos dias de Siblon. E o povo começou a arrepender-se de sua iniquidade, e quando se arrependiam, o Senhor tinha misericórdia deles. Daí novamente no 12, aconteceu que nos dias de Etem surgiram muitos profetas, pregando que a não ser que se arrependessem de suas iniquidades, o Senhor os varreria completamente da face da terra. Aí no 13, e aconteceu que o povo endureceu o coração e não deu ouvidos às suas palavras. Tá? Então surgiam os profetas, o povo dava atenção por um tempo, daí o Senhor tinha misericórdia deles, prosperava um pouco, e mais adiante já não davam mais atenção. Então estava estabelecido ali tempos muito difíceis, né? E também aqui o que Moroni relata aqui, que era por causa das combinações secretas que estavam estabelecidas entre eles. Então,
tem uma coisa, quando tem assim uma bagunça muito grande no meio do povo, tá? Então nós podemos pensar se não é o caso de estar havendo essas combinações secretas que fazem com que as pessoas rejeitem os profetas. Então, nesse caso aqui, Moroni estava dizendo que ali, toda essa confusão, essa bagunça, né, no meio do povo, o povo rejeitava os profetas, dava ouvidos aos profetas só quando estava em miséria, em fome, e depois já não dava mais. E ele relata que tudo isso acontecia porque as pessoas não davam ouvidos aos profetas, porque tinha essas combinações secretas, tanto no meio do povo quanto aos líderes, né, aos reis. Tá? E no 20, ele diz o seguinte, no 20 ao 22. E nos dias de Coriantor surgiram também muitos profetas e profetizaram a respeito de coisas grandes e maravilhosas e clamaram arrependimento ao povo, avisando a todos que caso não se arrependessem, o Senhor Deus executaria juízo contra eles até a sua completa destruição. E que o Senhor Deus, por seu poder, enviaria ou traria outro povo para ocupar a terra, da mesma forma que trouxera seus pais. E eles rejeitaram todas as palavras dos profetas por causa de sua sociedade secreta e iníquas abominações. Tá? Então aqui está explicado, né, por que tinha toda aquela iniquidade na terra, por que o povo rejeitava os profetas, né? Eles rejeitaram todas as palavras dos profetas por causa de sua sociedade secreta e iníquas abominações. Tá? Aí continua no capítulo 12. O capítulo 12 é um pouco diferente, né? Ele já tem só um pouco de história, mas ele começa ele é mais carregado com princípios e doutrinas. Tá? Então esse Coriantor, ele gerou a Éter. Tá? Então Éter nasceu ali no meio de um caos, né? No meio de uma guerra tanto física quanto espiritual, né? Tava bem complicada a situação. Daí diz o seguinte, e aconteceu que Éter viveu nos dias de Coriantor, e Coriantumr era rei de toda a terra, e Éter era um profeta do Senhor. Portanto, Éter surgiu nos dias de Coriantumr e começou a profetizar ao povo, porque não podia ser impedido, em virtude do Espírito do Senhor que estava nele. Daí no 3 ao 6, pois clamava desde a manhã até o pôr do sol, exortando o povo a crer em Deus e a arrepender-se, a fim de não ser destruído, dizendo que pela fé todas as coisas se cumprem. Esse versículo 4 é bem interessante. Portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Aconteceu que Éter profetizou ao povo coisas grandes e maravilhosas, nas quais não acreditaram, porque não as viam. E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas, quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis, porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Tá, então, nesse capítulo aqui eu tentei selecionar só as principais partes, mas eu aconselho cada um a ler esse capítulo, Éter, capítulo 12, porque ele é carregado de sabedoria, de princípios, doutrinas, que são fundamentais para nós.
Tá? Então, uma das coisas que ele falou aqui, Moroni, né, estava falando sobre as coisas que Éter tinha pregado, e Éter, ele pregou sobre a fé, né, dizendo que a fé, que pela fé todas as coisas se cumprem. Tá? E a fé torna as pessoas seguras e constantes, sempre abundantes em boas obras. Tá? Então, nós sabemos que aquilo que nós estamos seguindo é verdadeiro, porque nos conduz a fazer boas obras. Tá? Então, quando nós fazemos boas obras, né, por causa da fé, por exemplo, quando eu leio o livro de Mórmon, né, eu tenho vontade de fazer boas obras, né? Então eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, isso é uma prova para mim, né? É uma prova de que o livro de Mórmon é verdadeiro, porque ele me persuade, né, a fazer o bem, a fazer boas obras, tá? E me leva a glorificar a Deus. Então ele é verdadeiro. No versículo 12 diz assim, pois se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagre entre eles. Portanto, ele não apareceu senão depois que tiveram fé. Tá? Então, se nós quisermos ver Cristo, o que nós precisamos? Ter fé em Cristo, né? E no 16 diz o seguinte, no 16 e no 18. Sim, e todos aqueles que operaram milagres fizeram-no pela fé, tanto os que viveram antes de Cristo como os que viveram depois dele. Ninguém em tempo algum fez milagres antes de exercer fé, portanto, primeiro creram no Filho de Deus. Tá? Então, se eu ou você quisermos fazer um milagre, primeiro precisamos crer no Filho de Deus. Daí, então, ele relata aqui que falou com o Senhor. Tá? Então, ele fala, Moroni está falando que viu o Senhor Jesus Cristo e falou com ele. Então ele fala que ele faz um breve relato, tá, dessa conversa. E no meio desse relato ele diz o seguinte, ele fala sobre o livro de Mórmon, né, que ele estava com medo, né, de que nos futuros no caso os gentios, né, que não são os judeus, que eles zombariam de suas palavras por ele não saber escrever direito, né? Ele tem imperfeições na escrita, né? Imperfeições dos homens. Tá? Aí o Senhor falou com ele nos versículos 26 ao 28. E depois de eu ter dito isto, falou-me o Senhor, dizendo, os tolos zombam, mas lamentarão, e não se aproveitarão de vossa debilidade, porque minha graça basta aos mansos. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Eis que mostrarei aos gentios sua fraqueza, e mostrar-lhes-ei que fé, esperança e caridade conduzem a mim a fonte de toda a retidão. Então o Senhor falou a Moroni para não ter medo, tá? E que as pessoas deveriam ter humildade, porque todos os que vêm ao Senhor, todos os que vêm a Cristo, né, a esses o Senhor mostra a sua fraqueza. Então é esse o preço que nós pagamos por nos achegarmos a Cristo. Cristo vai mostrar a nós as nossas fraquezas. Tá? Entretanto, ele fala o seguinte, minha graça basta aos mansos. Caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes.
E aí ele fala algo interessante no capítulo, no versículo 28. Eis que mostrarei aos gentios sua fraqueza e mostrar-lhes-ei que fé, esperança e caridade conduzem a mim. Então, precisamos ter fé, esperança e caridade. Então seremos conduzidos a Cristo. Eu só vou para não pegar muito sol. Certo? Beleza, certo. Muito obrigado. E ele vai falando sobre essa conversa que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. E coisas grandes e maravilhosas que ele escreveu aqui. Eu só estou fazendo um breve resumo e algumas breves ponderações. Tá? No 33 e no 34 ele fala o seguinte: novamente me lembro de que tu disseste ter amado o mundo a ponto de dar a tua vida pelo mundo para tomá-la de novo, a fim de preparar um lugar para os filhos dos homens. E agora sei que esse amor que tiveste pelos filhos dos homens é caridade. Portanto, a não ser que os homens tenham caridade, não poderão herdar o lugar que preparaste nas mansões de teu Pai. Tá, pessoal? Então aqui ele fala e enfatiza sobre caridade. Assim como o Salvador Jesus Cristo, né? Veio da presença do Pai Celestial para nascer aqui na Terra, viver aqui, passar por todas as provações necessárias, né? Todas as provações que uma pessoa passa na Terra, né? Para dar a sua vida, para pagar pelos nossos pecados, né? Dar essa oportunidade que nós temos de recomeçar. Né? Isso tudo Moroni reconheceu como caridade. Tá? Ele fala no 37, e aconteceu que o Senhor me disse: se eles não têm caridade, a ti isso não importa. Tu tens sido fiel, portanto tuas vestes se tornarão limpas, e porque viste a tua fraqueza, serás fortalecido, até que te sentes no lugar que preparei nas mansões de meu Pai. Tá? Então aqui o Senhor está falando que não importa se os outros... Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Porque ninguém faz nada, né? Ninguém é caridoso, então eu também não vou fazer nada. Tá? E o Senhor falou isso para Moroni, né? Se eles não têm caridade, a ti isso não importa. Tu tens sido fiel. Tá? Então, o Salvador Jesus Cristo, ele opera individualmente no coração das pessoas. Né? Não importa se outras pessoas estão fazendo a caridade, estão servindo ao Senhor. Não importa se outras pessoas estão lendo as Escrituras, estudando, né? Exercendo sua fé, sua caridade. Isso não importa, né? O que importa é que você esteja sendo fiel. E é ali no teu coração que Cristo vai agir. Tá? É isso que importa. Tá certo, pessoal? Então esses são os principais ensinamentos de Éter 11 e 12. Espero que essas breves ponderações tenham sido de utilidade para cada um. Eu senti o Espírito durante essa leitura e durante essas ponderações. E essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo um bom dia a todos. Muito obrigado pela companhia. Desejo um dia iluminado com a luz de Cristo. E até mais. Muito obrigado pela companhia.